Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é poderosa, que é maravilhosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estou com uma pastilha chupando, porque minha garganta não está boa hoje. Não está bem. Amém? Estamos trabalhando no livro do Êxodo. Mas hoje dei uma parada, porque o Senhor me levou para outro livro. Se Ele levou, é porque alguém precisa ouvir esta mensagem. Amém? Ou pela manhã, como eu já disse, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos interagir? Deus tem cura para você. Se é de enfermidade, Ele tem cura. Se é dores, se é cicatrizes de humilhação, de rejeição, Ele tem cura. Se é sofrimento financeiro, débito, aluguel atrasado, Ele tem cura. Quando eu digo cura nessa situação é milagre. Mas o que o Senhor mais falou no meu coração hoje foi cura externa, cura na alma. Vamos receber do Senhor? Segundo Reis, capítulo 5, do 1 a 19. Naamã é curado da lepra. A lepra era na carne de Naamã. Mas às vezes a gente está com uma lepra, um ressentimento que dói, que machuca, e que às vezes, se não vigiar, machuca quem está ao seu lado, porque não quer perdoar. Machuca com pequenas palavras. E Deus não quer isso. Porque Ele tem um único filho, e Ele mandou para todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acredito que uma mãe pode ter 10 filhos, ela não quer dar o seu filho por ninguém. Mas Deus deu. E quem é eu e você para não perdoar? Não é verdade? Vamos ouvir esta mensagem, guardar no nosso coração e colocar em prática. Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Aqui diz que ele era um grande homem. Era um homem de respeito, um homem de conhecimento, era um general. Mas ele tinha uma lepra. E às vezes você pode ter uma situação financeira extremamente altíssima, um nome muito reconhecido, uma pessoa de nome e renome, tem uma vida financeira super rica, mas tem uma lepra, que só quem cura é o Senhor. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Deus, ele tem propósito excelente. Às vezes a gente fala sem saber o que está falando. O Senhor pegou essa menina, permitiu que ela viesse, deixasse sua terra, sua família, e virou escrava na casa de Naamã. O Senhor conhece todas as coisas. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe o que faz. Porque essa menina, mesmo sendo escrava, deixou toda a sua família, sua cultura, sua cidade, seus amigos, e veio forçada, não porque queria, para trabalhar na casa de Naamã. Aí a gente pensa, mas por que tudo isso? Não poderia ser uma pessoa da terra de Naamã? Deus tem seus propósitos. E Deus conhecia o coração daquela menina. Coração bom. Porque se ela não tivesse um coração bom, ela não agiria daquela forma diante da situação que ela estava vivendo. Aqui já nos orienta a palavra que mágoa, ressentimento, vingança, armações, maquinações não traz resultado nenhum. Só traz dificuldade e prejuízo para quem tem essas atitudes. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai.
Muitas pessoas na Bíblia que têm essas atitudes que eu acabei de falar, acabaram muito mal. Mas essa menina era uma serva de verdade. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que eu acho lindo é que ela disse: olha, o meu senhor com o esposo da sua senhora, se ele estivesse diante do profeta, ele sararia. Ela deu um conselho, ainda disse onde estava o milagre. Ela não guardava mágoa. Mágoa, nada disso leva ninguém a nada. Ressentimento, vingança, maquinações. Porque quem age assim só traz prejuízo, dificuldade e consequências para a sua vida. Essa mulher era humilde, era escrava, mas ela servia a Deus, ao Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Como é que está servindo a Deus, eu e você? Diante dessa atitude desta menina, é algo para a gente refletir, não é verdade? Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Imediatamente a esposa dele foi a ele e passou toda a mensagem. Porque uma orientação ela tem que ser ouvida. Uma orientação ela tem que botar em prática para que a vitória venha. Neste momento o Senhor está orientando alguém. Bote em prática. Receba os conselhos e haja como a palavra está orientando a mim e a você. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Imediatamente ele não pensou duas vezes. Ele agiu, falou com seus superiores, né? No caso o rei, a qual ele servia como general, e o rei fez a carta e enviou. Mas para servir a Deus, não é carta. Para ir ao homem de Deus, não é carta. O primeiro passo é a obediência, ele fez. O segundo é adorar. O segundo é buscar. O segundo é entender que é pó e cinza. É perdoar. É mudar de vida para que Deus venha com um milagre. E levou a carta ao rei de Síria, de Israel, dizendo: logo em chegado a ti, está chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o curaste de sua lepra. O que eu acho interessante é que a carta foi de rei para rei, né? Na terra humana. Mas quem ia usar alguém para a cura era o rei dos reis. Existem coisas só o grande. Existem coisas que não é autoridade, não é nome, não é sucesso, não é fama, não é dinheiro que vai resolver. É o Senhor. E é necessário que eu e você tenham aliança, uma aliança santa com o Senhor, para que Deus venha curar a nossa alma. Sucedeu que, lendo o rei da Síria de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que o cure de sua lepra, pelo que deverás notar e peço e vede que busca ocasião contra mim. Veja o que é um mau entendimento. A gente tem que ter muito cuidado quando as conversas chegam aos nossos ouvidos. Porque essa carta, ele achou que já era uma armação para ter guerra, que era comum naquela época, para tomar o seu palácio. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com você escutar aqui e vender ali, porque pode trazer consequências para você e para outras pessoas. Tenha prudência, escute mais e feche a boca. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O homem de Deus não pensou duas vezes, né? Não colocou mais lenha na fogueira, esse ditado popular, não, disse: deixa ele vir a mim.
porque ele vai saber que a profeta, ele disse algo lindo, saberá que a profeta em Israel. Ele disse isso porque ele sabia a integridade que ele tinha com Deus. E ele mandou que o general viesse lá. Além de ele, usado por Deus, querer dar a cura a ele, evitou um grande problema. Evite problemas, aconselhe, feche a boca, não crie maiores dificuldades, porque conversas paralelas traz dificuldade. E quem se acha esperto é o primeiro a entrar no problema. Servo de Deus anda com a verdade. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, sua carne será curada e ficará purificada. O que eu acho interessante é que Eliseu não veio receber ele, porque a glória não era de Eliseu, era de Deus. E Eliseu sabia que estava diante de um general, de alguém que não conhecia Deus, que precisava entender que o poder, a honra e a glória era de Deus. Ele mandou ele fazer, agir, para que o milagre viesse, mas ele não se apresentou. Deixe Deus se apresentar na sua vida. Deixe Deus falar por você. E aí Deus cura a tua alma. Porém, Naamã muito se indignou. Se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele disse algo interessante. Ele pensou, né? Ele vem colocar a mão sobre mim e vai invocar o seu Deus. Até aí tudo bem. Mas ele ficou muito indignado. Ele dizia consigo: certamente ele sairá. Quer dizer, ele vem me atender. Eu sou general. Mas com Deus não é assim. A autoridade máxima é Deus. Ele não divide sua honra, sua glória com ninguém. Para ser curado, para receber milagre, tem que descer do pedestal. Para Deus tirar essa lepra que você tem, seja um pecado na sua carne, na sua alma, você tem que entender que você é pó e cinza e que o grande, você que precisa dele, não ele de você. Muitas vezes chegamos a Deus com arrogância, achando que somos o bambambam. Não, nós somos pó e cinza. A qualquer momento eu posso estar aqui dormindo e acordar no outro mundo. E vou prestar conta a ele. Quem precisa é quem tem que clamar. Quem precisa é quem tem que adorar. Amém? Não são, porventura, Abana, Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. No lugar que ele morava, no país dele, as águas, os rios eram bem melhores. Ele questionou isso. E muitas vezes a gente questiona agindo como Naamã. Poxa, eu estava num lugar tão bom, por que Jesus me tirou dali? Por que o Senhor pede para eu fazer isso? Né? Porque às vezes nos tira da zona de conforto. Deus nos tira de situações que estavam muito boas e nos coloca em situações difíceis, dificultosas, porque Ele tem propósito. Ele quer mostrar através de mim e de você a outras pessoas quem é Ele. Ele quer através de mim e de você que as pessoas tenham experiência com Ele. E Naamã era necessário ir para aquele rio, que não era rio belíssimo igual ao outro, para entender que ele tinha que descer do pedestal. Que de coisas simples Deus faz muita coisa e faz tudo. A Bíblia diz que do nada Deus faz tudo, que Ele traz à existência o que não existe, o que não é Ele faz ser. Esse rio era simples, diante dos rios belíssimos que tinha na terra dele, mas ele tinha que sair do seu orgulho. Veja que ele questionou, né? Como que eu, um general, vou mergulhar no rio sujo desse? Ele não esperava que a recepção fosse desse jeito. Mas Deus sabe trabalhar. O papel meu e seu é obedecer para ser curado. Então chegaram-se a ele seus servos e falaram, disseram: meu pai,
Se o profeta dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te, ele levanta e ficarás purificado. Glória a Deus que tinha soldados prudentes. Ele quis dizer, olha, é tão simples o que ele está pedindo. Vá lá, não custa nada, faça. Esse soldado agiu como uma menina na casa dele. A gente não tem que olhar para as pessoas arrogantes e dar o troco, não. Porque um dia a gente foi assim. E muitas vezes na nossa família tem pior do que eu, aquela pessoa que a gente está julgando. A Bíblia diz que primeiro a gente tem que tirar a trave que está no nosso olho, para depois olhar o cisco do olho do irmão. Veja coisa séria. Às vezes você está julgando, e na sua vida tem uma trave. E na vida daquele que você está apontando só tem um cisco. Mais uma vez, Naamã estava rodeado de pessoas sensatas e justas. É a sensatez. É o lado justo, sério, que Deus cura a alma, que Deus dá vitória. Então, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória veio. 7 vezes. A Bíblia está recheada de milagres que Deus fez em 7 vezes, né? O muro de Jericó foi em 7 vezes, porque a Bíblia diz que é o número da perfeição. Vamos obedecer, por mais que seja algo estranho. Fique na posição que Deus quer, independente você está entendendo ou não, porque Ele sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço que aceite uma bênção do teu servo. O que eu acho lindo é que ele disse, agora eu sei que não há outro Deus. Ele foi embora, mas ele agora entendeu quem era Deus. Por este motivo era necessário ele mergulhar naquele rio sujo. Então não questione os propósitos de Deus na sua vida, só obedeça, porque Naamã entendeu. E você e eu também vai entender. Glória a Deus. Porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei isto com ele para que aceitasse, mas ele recusou. O profeta não aceitou os presentes, por quê? Para mais uma vez ele entender que milagre não se vende, que milagre vem de Deus. Quantas pessoas por aí pregando, né? Vendendo milagre. Milagre não se vende. A honra e a glória para o Senhor. A Bíblia deixa bem clara que Deus não divide honra nem glória com ninguém. E Eliseu entendia isso. E disse Naamã, se não queres, deixa este teu servo, desce a este teu servo uma carga de terra, que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais ofereceste teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Olha que coisa linda. Ele ainda quis 2 mulas cheias de areia. Ele disse algo lindo. Nunca mais ele ia servir a outros deuses. Se ele fosse curado na terra dele, ele não ia conhecer esse Deus poderoso e glorioso. Mais uma vez eu volto a dizer, descanse e tenha calma. O propósito de Deus vai ser terminado. Deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que faz. Nisto perdoa o Senhor teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, a ele se encostar na minha mão. E eu também tenho de me curvar na casa de Rimom. Quando assim me curvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor teu servo. Ele estava contando uma história a Eliseu. Veja que prudência. Ele agora dizia que ele servia, que não era que ele servia a outros deuses, mas ele tinha autoridade e ele tinha que ter certos rituais por conta da posição dele diante do rei. Humildade. Aquele homem que não queria tomar banho nas águas sujas, né? Ele agora, porque no país dele as águas, os rios eram belíssimos, agora estava dando resposta, como é que eu digo? Explicações do seu dia a dia a Eliseu pedindo perdão e pedindo uma bênção do Senhor para ele. Porque quem recebe milagre,
Quem entende o poder de Deus é curado. Naamã foi curado, mostrou as falhas e pediu uma bênção porque ele entendeu a grandeza de Deus. Para a gente ser curado das nossas lepras, a gente tem que entender o poder de Deus. A gente tem que se humilhar. A gente tem que entender que quando erramos, pedir perdão, perdoar outros, para que as bênçãos do Senhor cheguem nas nossas vidas. E Naamã entendeu claramente. O Senhor conhece o coração. Ele sabe o que faz. Para terminar o 19. E ele lhe disse, vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. E ele foi embora. Eliseu abençoou, né? Em nome do Senhor Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Deus vivo. E ele foi embora. Aqui ainda não era Jesus, era Deus, porque era o Antigo Testamento. Desculpe. Então, Deus é Deus. Naamã saiu curado. Naamã saiu com humildade, porque deu explicações diante do profeta de Deus. Não se irritou e entendeu porque ele não veio receber ele a primeira vez. Você quer ser curado? Como o título está aqui, Deus tem cura para mim e para você. A gente precisa ser humilde. A gente precisa fechar a boca, a gente precisa adorar. E a gente precisa deixar o nosso Deus cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.